Olá, seja bem-vinda de volta ao podcast Mulheres na Pan. Eu sou a Sinara Maria, sua anfitriã nesse espaço maravilhoso reservado para mulheres incríveis. Hoje a gente tem mais uma mulher incrível. Eu tenho certeza que você vai compartilhar muito esse episódio, porque ela é... Quem é que não conhece nos mercados de executivos? A gente já vou apresentá-la porque antes eu quero te convidar para seguir todas as redes sociais. Aliás, a Jovem Pan Blumenau, ela é multiplataforma, ela está na TV, no rádio, no digital. Segue a gente. E também eu, Sinara Maria, no @Sinara_Maria, no Instagram, e também estou Sinara Maria no LinkedIn. Vamos agora à apresentação para nossa maravilhosa Fabiana. Olha a responsabilidade, né, que me dá. Que todo mundo conhece, maravilhosa. Todo mundo conhece. Olha a responsabilidade que tu me gera. Fabiana, eu tava te falando que você me entrevistou há acho que uns 15 anos atrás, né? E olha quantas pessoas passaram Quem é que não teve um contato contigo de carreira, né? Olha, difícil. Realmente é difícil, porque são muitos anos, né? Esse ano faremos 24 anos de empresa. Então, assim, eu tenho a lei dos 5 segundos, né? A pessoa me olhou por mais de 5 segundos, eu cumprimento. Tá certo. Porque é candidato, é cliente, é aluno, então... É verdade. Realmente é muito tempo no mundo corporativo. Verdade. Muito tempo atuando com executivos, recolocação profissional, é isso, Fabi? Exatamente. A gente começou forte com processos de seleção, né? Com especialistas e com os executivos. Ao longo da minha carreira, a gente também foca no desenvolvimento dessas lideranças, jornada de carreira, né? Então, eu diria para ti que 90% ainda é o processo de seleção, né? Desses executivos, desses especialistas, mas aí 10% focando nessa questão da jornada de carreira. Que legal, que interessante isso. E eu tô colocando meus ovos em outras cestas também. Quero saber tudo. Aliás, a gente ficou pelo menos aí meia hora no mínimo, conversando no bastidor, queimamos a largada, agora a gente vai trazer pra cá. Claro, porque a gente falou um monte de coisa que tinha falado na entrevista, no papo, né? Mas a gente vai trazer, porque a Fabiana, pessoal, é uma mulher assim com uma energia altíssima. Já te falaram isso? Já, eu tenho o dedo na tomada mesmo. Eu sou inquieta, eu sou agitada e eu gosto. Eu gosto. Eu também sou assim, me identifiquei. E assim, a gente não precisa fazer um esforço, né? É claro que nem em novela as pessoas estão toda hora bem. Tem dias que tu tá com a energia mais baixa, tal, mas normalmente eu tenho energia mais alta. Assim. Que legal. Isso é muito da tua marca pessoal, né? Eu diria que isso me trouxe onde eu estou hoje. Porque no meu segmento a coisa gira muito rápido. E a gente estava falando aqui antes, né? Que eu nunca queria que a minha empresa com 24 anos tivesse aquela cara de empresa velha quando a gente entra, que é tudo mogno, assim, aquela coisa pesada. Então, aos poucos, as coisas foram se movimentando de modo que eu sempre estou numa área diferente, né? Fiz um mestrado com foco em inovação, fiz uma imersão fora do país para melhorar meu inglês, comecei a me envolver com conselhos, então assim, essa inquietude acabou refletindo muito na Viper e a gente não tem essa coisa de empresa velha, sabe? Que eu tinha receio que acontecesse. Mas 24 anos, né, É uma Fábio? vida, né? Eu queria que tu pudesse contar pra gente. Porque, assim, não tem nem ruga essa mulher, gente. Assim, eu tô vendo ela na vida real, ela não tem rugas. O que não faz uma luz boa, não é mesmo? Mas eu queria conhecer bem, assim, a tua trajetória, até pra gente saber, assim, como é que você chegou até aqui, né? Você não é natural de Blumenau, né? Eu sou blumenauense com muito orgulho. Tu é? Sou. Por que eu achei que tu era de fora? As pessoas sempre acham que eu sou gaúcha, porque eu tenho muito forte essa coisa do tu e dos R's. E eles dizem que eu pareço brava às vezes. Fala forte, né? Falo com segurança, assim. Não tenho problema de me impor, assim. Eu sempre digo que o mundo é uma selva, né? E que se tu não te posiciona, alguém se posicionará por ti. Verdade. Mas eu sou blumenauense. Eu morei um tempo na época da minha primeira graduação em Curitiba. Depois morei um tempo no Canadá. Mas eu amo a minha cidade. Eu sou muito blumenauense. Muito blumenauense mesmo, então. Sim. Então é mesmo. Sou sim. Sou gente, patrimônio de Blumenau. Ela realmente é blumenauense. Senti firmeza. Então você decidiu estudar. Qual é a tua formação? Psicologia e ADM. Onde é que tu estudou? Eu estudei PUC e estudei IBIS. Ah, legal. Tu morou em Curitiba?
Morei em Curitiba, bem jovem. Depois voltei para Blumenau, né? E fundei uma empresa que se chama Arbeiten, long time ago. Fui sócia dessa empresa e depois de alguns anos, então, decidi que eu queria seguir carreira solo. E pensei, caramba, o que uma psicóloga faz administrando uma empresa? Porque eu sentia muitos gaps nesse sentido, sabe? E aí eu fui fazer administração depois de velha. Que nem diz a minha mãe. Mas isso era com 26 anos. Então, meu Deus, tão velha assim, não. Né? Ô, mãe, por favor, né? E aí eu fiz algumas especializações. Eu sempre estudei, eu amo isso. É isso que faz a gente se manter jovem, de mentalidade, de cabeça aberta. É verdade, Sinara. Eu acho que idade é um estado de espírito. Eu vou ser aquela velhona, assim, de 70, 80 anos, que vai ser... Sabe, que topa ir numa montanha-russa, que topa o desconhecido. Eu gosto disso, eu tenho espírito jovem. É verdade, espírito, né? É um espírito. Não é um número. São os anos da sua vida, não, né? Não são os anos da sua vida, e sim a vida dos seus anos, como já diria o poeta, né? Legal, profundo. Eu consigo rir de mim mesma. Eu acho que essa é a graça da vida, sabe? Quando você consegue rir de você mesma. É verdade. Ir amadurecendo com leveza. Leveza. Né? E vamos combinar, né, que a maturidade é uma bênção. É verdade. Eu olho pra trás e penso, caramba, eu sou muito melhor hoje do que eu era lá no início da minha carreira. Eu não me trocaria. Tu trocarias alguma versão? De jeito nenhum. Mesmo com a dor nos joelhos e muitas um pouco menos de como é que diz? De rugas, de sinais do tempo, né? Não, um pouco menos. Mas estamos de bem, né? Estamos muito de bem. Estamos vivendo hoje. Eu acho que viver a fase que a gente vive, não só viver o amanhã e nem ficar no passado, né, Fábio? Sim. Então, eu acho que tem isso, 24 anos de carreira, entendendo que tu tá na tua melhor versão. Sim, eu acho que o passado, ele é um bom retrovisor, né? Para que eu tenha cautela com as coisas que estão no meu para-brisa, assim, sabe? Então, tem coisas que eu fiz no passado que me ajudam a ser uma pessoa melhor no presente e futuro. Legal. E essa coisa de aprender com os erros, sabe? Às vezes, numa entrevista, a gente pergunta, se tu pudesse mudar alguma coisa na tua carreira, o que tu faria? Tem gente que diz, de boca cheia, não faria nada. Não, gente, eu, Fabiana, isso é muito pessoal, faria muita coisa diferente. Mas eu tenho uma oportunidade de fazer diferente daqui pra frente, já que eu não posso mudar, né? Então, se eu não consigo olhar pro meu passado e perceber que, sim, eu errei muito, e faria coisas diferentes se eu tivesse a cabecinha que eu tenho hoje. Mas, vamos pra frente e fazer diferente agora, né? Ótimo. Tu já quis ser empreendedora, então, lá atrás, né? Caramba, desde Sinara, novinha. Eu tenho uma história, assim, que vou ser muito rápida pra contar. Pode contar. A minha mãe sentiu que tinha alguma coisa de errado comigo. No dia que eu tinha, uns 5, 6 anos, eu abri um picolé na mercearia que a família sempre frequentava, e tinha uma bolha no meu picolé de ar. E eu olhei pro dono da mercearia e disse, o que tu vai me dar pra compensar essa bolha? Não Porque acredito. Eu não vou ter todo o picolé, eu quero um bombom, uma bala, um chiclete pra pôr no lugar. Meu Deus. Daí minha mãe se desculpou e não sei quem puxou essa guria. Olha só. E eu já tava negociando ali já. Já tinha aquele espírito de empreender, Sempre. Eu ia fazer meus dentes em Curitiba, que a gente usava aparelho, e a gente fazia em Curitiba porque era mais barato. Eu trazia coisas de lá, que não tinha aqui em Blumenau, pra vender aqui na minha escola. Não acredito. Pra escola ainda? Pra escola. E tu vendia? Vendia. Coisa do Batman, na época era uma febre, né? Trazia bottom do Batman, e trazia laço de cabelo, e vendia tudo, com uma margem porque boa. Uma pessoa que é nova, a gente não precisa falar a idade, né? Eu tenho essa informação confidencial, não vou contar pra você. 51, bem de boas. Não foi eu que contei. Mas assim, 24 anos de empresa, tu realmente já tinha esse espírito de empreender, de ter algo teu. Já, porque antes da Viper, eu tinha Arbeiten. Pois é. Que eu era sócia com meu ex-marido. Tá. Então, antes ainda, eu já fazia essas coisas, de comprar, de vender, eu sempre curti. E da onde que veio a tua ideia de abrir a Viper? Porque eu tinha experiência com a Arbeiten e lá a gente fazia trabalho temporário e trabalhava com chão de fábrica. E eu, na época, tinha a tal da Dimensão aqui em Blumenau, né? E na época era a única empresa que trabalhava só com executivos. E eu achava muito legal. E eu pensei, quando eu saí da Arbeiten, que o meu ciclo concluiu lá em 2001, eu pensei, eu quero montar uma empresa que faça processos de seleção de executivos. Porque com executivo, a entrevista, ela não é
3, 4 perguntas e acabou, né? Tu precisa entender a fundo. Então, assim, exigia mais de mim. Essa coisa que eu te falei antes, sabe? Sim. De eu não gosto do parado. Não gosto da lagoa, sabe? Eu gosto... É claro que eu não tô o tempo todo fazendo 1000 coisas. Tanto que existe um ciclo, existem momentos de serenidade. Sabe aquela pessoa que trabalha 20 anos no mesmo lugar? Tem uma diferença quando ela trabalha no mesmo lugar e que ela faz a mesma coisa. Eu trabalho há 24 anos na Viper, mas um dia é diferente do outro. E isso que me agrada. Porque são pessoas diferentes, com ideias diferentes, cabeças e as próprias vagas que você tem que estudar para entender a vaga, né? Segmentos diferentes. Tem que conhecer, né, disso. Perfil de dono de empresa completamente diferente. O que é maravilhoso para um é detestável para outro. E aí tu mesmo tem que te adequar para falar com tantos clientes diferentes assim, né? Não é sempre que eu posso ser assim, faladeira. Tem clientes que nem vão ver isso de forma positiva. Aí eu fico mais mocinha, mais calada, mais entendendo. Outros eu já brinco muito mais. Então, essa coisa de se adequando, sabe? Faz toda a diferença no mundo corporativo. E você sempre entrevistou? Até hoje você entrevista ainda, Até hoje eu entrevisto, ainda, porque eu tenho clientes que me pedem. Que eles dizem, querem que você... esse cargo eu quero que tu cuides. Embora eu tenha uma equipe competentíssima. Ah, tem mesmo? Sim, sim. As meninas da equipe são fantásticas. Eu não tenho rotatividade na minha equipe. São pessoas que eu confio plenamente, que têm um cheiro, um feeling excelente para fazer o que elas estão fazendo. Sim. Enfim, mas tem clientes que sim, que me pedem. Acredito. Agora mesmo, eu saindo daqui, eu tenho uma reunião para uma vaga de CFO que o cliente fez questão. Quero que você cuide. E ok, né? Tem que achar espaço na agenda e se virar nos 30 aí, né? E é gostoso, né? Ah, eu adoro conhecer gente, não é bom? Né? Eu adoro. Tem tudo a ver com o teu perfil também? Tem. E eu já conheço um monte de gente, eu já tenho essa vaga preenchida na minha cabeça antes mesmo de começar. Olha só. Existe isso, Fabi? Claro. Assim, de você já ter nomes, como você falou agora, para suas vagas? O cliente fala o perfil e eu fico assim, sabe aquela coisinha de pensando do computador? Eu já fico pensando, Loading. Se é um cargo, exatamente, se é um cargo mais executivo, porque essa é a mão de obra que eu mais tenho contato, eu já tenho nomes pro comercial, nomes pro financeiro, eu tenho. E aí tu conhece todo mundo mesmo, né? Conheço parte do mundo, né? Sinara, todo mundo é muita gente, né? Pelo menos aqui na região a gente sempre achou que era um umbigo, mas a verdade a gente vê como tem pessoas de fora também, como o mercado se movimenta também. Muita gente que passou a ser que veio para Blumenau e hoje já ocupa outros cargos em outras empresas e que me diz, Fábio, tu me trouxe para Blumenau e tal, assim. E é engraçado, porque às vezes eu faço uma entrevista com uma pessoa, não deu certo para aquele processo e ela vai por uma outra vaga e lá ela me chama para ser fornecedora dela, porque ela achou tão legal o nosso processo. E é um processo bem aprofundado, né? Quer contar um pouquinho mais sobre esse processo? Como é que é hoje recrutar? Até aproveito para enganchar isso, assim. Como é que é recrutar em 2025, Fábio? Tem muita diferença? Desafiador. Tem diferença sim. Antigamente eu sinto que a gente conversava com 3, 4 pessoas e já conseguia 1, 2 pessoas. Hoje eu converso com 20. Olha. Tá? Eu penso que as competências estão cada vez mais detalhadas. Então o nível de exigência da empresa é muito maior. E existe muito profissional que não tem adequação, que tem uma rotatividade muito alta, que não sabe comunicar. Nós falávamos antes, né? Então o cara é muito bom no dia a dia, mas ele não sabe falar sobre isso. Então ele chega numa entrevista, eu brinco, né? Ele puxa o freio de mão, assim, ele não consegue externar o que ele sabe. E é muito ruim isso. Muito. Né? Ele não consegue se vender. Se vender. Né? Se vender. Ele exatamente. Não se vende. Então, o nosso processo, ele começa primeiro com um detalhamento bem forte de perfil, mas bem forte mesmo, porque quanto mais informação eu tenho sobre o perfil, maior o meu nível de assertividade. Então, isso cabe muito ao cliente também na hora de decidir. Eu quero contratar. Ok. Me dá tempo. Me dá tempo para eu poder ter esse momento contigo e entender questões comportamentais, questões técnicas, porque se eu não tiver isso bem claro, é a flecha, né? Se eu tenho um alvo gigante, não vou, né? Vai tirar para tudo quanto é lado, Exatamente. Então, essa coisa do alinhamento da vaga é muito importante para mim.
E aí são os contatos. Hoje a minha rede é bem grande, a rede das meninas também. Então, assim, a gente tem um site lá onde os candidatos também disponibilizam o seu material. E tem muita coisa do hunting, né? muito, assim. O que é o hunting, para quem não sabe o que é? O hunting é a palavra, né? É um caçador, nós somos headhunters, caça-cabeças, né? E a gente tem muito essa questão de ir no mercado. Então, por exemplo, uma empresa no segmento de energia, né, de alta tensão, por exemplo, ela quer um profissional desse segmento. Ok, quem são as empresas da região? Dá-lhe Google, dá-lhe ferramentas de pesquisa. Quem são os concorrentes dessa empresa? Ok, chegamos numa lista. Quem são os executivos que eu preciso lá? Por exemplo, o gerente de engenharia. Quem é um gerente de engenharia na empresa XYZ? E esses caras que vão ter a nossa ligação. De um jeito ou de outro, a gente vai chegar nos caras. Abordam. Primeiro via LinkedIn. LinkedIn. Primeiro LinkedIn. Se não deu atenção, se me ignorou com sucesso, a gente vai para outras ferramentas. É de tudo, tá, Sinara? É de consultório médico, é de FURB, é de hospital. Onde for que eu tenha que parecer para chegar no cara. Então, às vezes, é uma pessoa bem inacessível, né? Que tem secretária, que tem um monte de coisa. E aí, como é que chega? No homem, né? Ou na mulher. E a gente, aqui é do consultório e tal, até chegar na pessoa. Quando chega na pessoa, se identifica. Né? Eu sou uma headhunter, estou falando de tal empresa, eu tenho um cliente que tem uma oportunidade de mercado que tem muita aderência ao teu perfil, ouvi falar bem de ti no mercado, e aí fala, você tá aberto a ouvir um pouco mais? Queres marcar um horário depois das 6 para nós tomarmos um café ou a gente te ligar? E aí ele vai dizer o sim ou não pra... Ali já. Né? Ali já... se eu joguei e se eu consigo puxar, ele vem. E é ali que acontece. O LinkedIn funciona, então? Funciona. Ele, na verdade, ele me atrapalha muito na vida, inclusive, né? Porque as ferramentas, em geral, de divulgação de vaga e de inteligência artificial, elas acabam atrapalhando um pouco o trabalho da consultoria. Mas nada substitui o olho no olho, né? O feeling, o insight, né? Aquela pergunta que consegue capturar o que tu precisas do profissional. Então, assim, ele funciona muito bem para a Viper, assim como funciona para outras empresas. Só que essa energia para peneirar o que cai ali para ti é que é diferente, né? Nós somos profissionais, fazemos isso há 23 anos. É um trabalho humano 24, ainda, né? Exatamente. É muito de tato, de tu sentir o que falar, o momento que falar, sabe? Vender a vaga com as coisas legais que ela tem e que lá onde ele está trabalhando ele não tem, a perspectiva de crescimento, o desafio, tudo isso. É um grande intermediador, né? Entre duas partes interessadas. Que é necessário, tá? Sim. Que é necessário. Dá qualidade ao processo, que automaticamente dá qualidade de retenção desse profissional. Porque eu digo sempre, as melhores sementes para os melhores frutos. O que quer dizer isso? Se eu seleciono bem, eu tenho uma permanência desse profissional. Sim, né? Com certeza. Porque houve ali um alinhamento de expectativas, conhecimento melhor do perfil. Sim, porque é frustrante, né, Fábia? Pessoas entrarem e depois não dá certo, ou por vontade própria, ou porque não entregou, aí você, né, deve sentir assim uma certa frustração, né? Eu acho que todo mundo perde, porque assim, o profissional perde, que foi um tempo que ele investiu uma energia que não adaptou. Pro mercado é ruim, porque hoje é a Maria, depois é o João, né? Para a equipe é ruim, porque acaba não criando relação, laços, né? Para a empresa é um dinheiro que se investe com inserção desse profissional ali, com contratação, com ambientação. Eu acho que todo mundo perde, por isso que é importante. E só para tu teres ideia, essa coisa do dado, eu adoro um dado, né? O meu mestrado me fez uma admiradora da estatística, da informação, né? Saí da área de gestão de pessoas, porque o meu mestrado foi em inovação. Inovação tinha muito a ver com isso também. E o dado que a Viper traz é 3% de todos os profissionais que a gente seleciona, a gente precisa substituir só. Coisa então, boa. O nível de assertividade é altíssimo. Nossa, por quê? muito. Porque eu garanto por 6 meses. E tudo que eu não quero é ter retrabalho. Se alguma coisa acontecer com esse profissional que eu indiquei durante 6 meses, a gente vai substituir. Sim. Sem qualquer custo para o cliente, qualquer investimento. Ele paga uma vez só.
paga no sucesso, no fechamento da vaga. Sim, entendi. Por isso que realmente mudou um pouquinho a tua área, né, nesse sentido da tecnologia, porque ela veio para agregar também nesse lado, né? No lado da comprovação do retorno do investimento, mesmo da empresa. Claro, eu penso que tem lugar para todo mundo, inclusive para a inteligência artificial. Ela veio como uma ferramenta para nos beneficiar e tirar a gente do processo manual, rotineiro, e para colocar a gente num outro patamar. Isso, mais estratégico. Que é esse que precisa do meu feeling, que precisa de coisas que a inteligência artificial não faz. Perfeito. É o humano e o tecnológico trabalhando juntos, né? São mais fortes, certamente. Maravilhoso. Deve ser muito gostoso, assim, entrevistar. Eu sempre gostei na minha carreira também de empresa, eu adorava entrevistar pessoas. Eu gostava disso. Quem sabe, tu às vezes não pode pensar aí, temos uma Eu adorava fazer esse tipo de trabalho. Tem gente que não gosta, né? Que engraçado. Tem gente que não gosta e tem gente que não tem talento pra isso. Infelizmente, a gente não consegue ter talento para tudo, né? Sim. Tem talento para outras coisas, mas não para conhecer mais sobre o outro, para quando ele tá falando pensar, isso daqui a gente pode explorar mais ali. É verdade. Tu tem isso, né? Eu gosto já percebi. Eu gosto de perceber, porque eu gosto de ver, porque são os momentos iniciais que eles são reveladores, muitas vezes. Sim. Eu acredito. A gente falava no bastidor sobre comunicação não verbal, o quanto isso é importante, né? Não é só o que a gente verbaliza, porque muitas vezes o currículo aceita tudo. Sim. E aí tem candidatos que já têm a história pronta, né? Eu imagino, o storytelling, curso, né, pra falar, pra ir bem numa entrevista. Se tu entrar no YouTube de como fazer uma entrevista de sucesso, tem um monte de coisa. Mas se a gente olhar de verdade pro olho da pessoa e observar ela desde os primeiros momentos, a gente vai ver outras coisas. Sim. E eu digo pra ti e quem me conhece mais sabe, não existe uma segunda chance pra causar uma primeira boa impressão. Por isso que essa coisa da comunicação não verbal, ela faz uma baita diferença. É o jeito como tu fala, é o jeito como tu te veste, é o jeito como tu entra num ambiente, tudo isso conta. Como a gente se conecta mesmo, né? E eu também ensino isso nos meus cursos, assim, a questão do sorrisos estratégicos. Porque em ambientes corporativos a gente precisa, o sorriso ele desarma resistências, mas ao mesmo tempo ele tem que ser pontual em alguns momentos. Né? Eu tive que trabalhar isso, ser muito sorridente, tive que... Aquilo que eu te disse, tem clientes que eu não posso, que isso, infelizmente, em alguns momentos é visto como falta de seriedade. Sim. Mas as pessoas não entendem que a gente pode tratar um assunto sério com leveza. Eu gosto disso, gosto demais disso, demais. Que legal. Então você falou um pouquinho assim, a tua carreira, aí foi lá, abriu tua empresa, a Viper tem 24 anos, né? Como é que vocês se reinventaram e como é que você se reinventou também nesse mercado? Estudando, já contou pra gente que estudas muito, né? E como uma empresa dessa, consolidada, porque não tem como a gente não ver a Viper como uma empresa super consolidada no mercado, referência, né? Fico muito feliz com isso. Eu me orgulho da minha história, sabe? Eu me orgulho da onde eu vim, né, de filha de operador, de máquina, de mãe do lar, uma família simples que batalhou para dar o melhor pra gente e que eu entendi logo que eu tinha que trabalhar, eu tinha que fazer alguma coisa e assim, independente do que acontecesse, o meu botão de sobrevivência, ele é apertado. Ativado assim, aí, né? De como eu posso ver isso como uma oportunidade, como, sabe? Então, essa coisa de se reinventar tá em mim. Eu gosto. Por exemplo, agora eu comecei a fazer curso de cerâmica. Descobri o meu maior hobby. Nesse momento, eu brincava que o meu hobby era muito caro antigamente, né? Que o meu hobby era viajar. E aí esse hobby eu não consigo fazer com a frequência que eu gostaria, né? Mas que agora eu tenho esse hobby de cerâmica. E as pessoas olham pra mim, tu, cerâmica? Toda agitadinha do jeito que tu é e tal. E aí eu, descobri uma forma de entender que existem processos pra ser mais devagar e tal. E ali passa 3 horas que, nem vejo, né? Então, essa coisa da reinvenção, ela me ajuda muito e todo o tempo, uma hora faço um intercâmbio, uma hora estudo uma coisa. Essa coisa da maturidade é uma bênção, porque tu para e pensa, eu tô fazendo o que eu posso, eu tô fazendo o meu melhor, né? Eu tô fazendo o meu melhor, então deixa, tem coisas que não dependem de ti, sabe? Apesar de essa coisa de ser agitada, de falar rápido, de estar sempre a mil, com uma agenda cheia, lá dentro, no meu coração, eu tenho muita paz. Então tem coisas assim que eu olho e penso, isso eu não posso fazer nada, o que eu podia fazer, eu fiz.
Então deixa, né? Lidar com gente é um negócio que tem que dar o time da pessoa, não adianta, né? Eu tenho minha equipe, cada pessoa da minha equipe é de um jeito diferente. Eu tenho que entender que para comunicar com X, com Y, com Z é diferente. Imagina, eu tenho uma equipe pequena, imagina um empreendedor, um gestor que tem uma equipe grande. Ele precisa ter essa paz no coração. Sim. Quantas pessoas tu tem, Fábio? Eu 6 pessoas. 6 pessoas. É difícil tu lidar com pessoas, né? Porque cada uma tem sua história, né? Os seus bloqueios, as suas alegrias, suas tristezas. Então, assim, muitas vezes na organização, tudo que o profissional quer é um chefe para botar a culpa. Sim, né? verdade. Então, assim, a liderança solitária, né? Porque muitas vezes se tu dá muito espaço é ruim, se tu dá pouco espaço é ruim, então a linha é tênue, precisa ter um equilíbrio. E para ter esse equilíbrio tu tem que ter paz, sabe? Essa coisa de respirar fundo e pensar, o que eu fiz sobre isso? Foi o possível? Cara, foi o possível. Então deixa. Bota nas mãos de Deus e que tu pode fazer, tu já fez e tá tudo certo. De não ficar se punindo por uma coisa que não depende de ti. Eu acho que hoje em dia tem muito isso. A gente se punir ou a gente sofrer por uma coisa que não é teu, né? Que não depende de ti. Verdade. Tu imagina, Sinara, a minha expectativa, quando eu tenho uma vaga de um executivaço, assim, e que ele fica de decidir a proposta. E aí passa um dia, passa 2 dias, e o cliente me pressionando, e aí eu mando uma mensagem para ele, eu digo, eu preciso de uma resposta tua. E pronto! Não posso fazer mais nada. Sim. É dele. Sim. Se ele demorar muito, ele vai perder a oportunidade. Se ele me der feed, pronto, eu vou saber se sim ou se não. Não tem nada que eu possa fazer nesse processo, entende? Sim. A gente não... São variáveis incontroláveis mesmo. E a gente acha que pode controlar tudo, né? E a gente tem uma mania de controle. Assim, ó, essa gente do nosso perfil, assim, né? Sim. Quer controlar tudo. Quer controlar tudo. É verdade. Isso tem sido um exercício pra mim. É por isso que a cerâmica, ela te traz o centramento. Sim. Né? Porque tu tá ali moldando e de repente, clac! Sim. Cara, faz de novo. Ou vai pro banheiro chorar. É verdade. Né? Então, assim, essa coisa da cerâmica foi muito legal pra mim. Foi uma descoberta. E olha que louco. Eu tenho uma amigona que a gente tava muito distante, porque ela agora é auto-executiva de uma empresa e tal. E eu falei pra ela, a gente precisa fazer alguma coisa pra gente estar mais próxima. Eu sinto falta da nossa amizade, sinto falta da gente, assim, né? E ela falou, Fábio, vamos fazer cerâmica? Daí eu pensei, ai, meu Deus, cerâmica. E foi ela que te convidou, então? Ela que me convidou, ela que deu a ideia. E quando ela me disse que era das 6h30 às 9h30 da noite, eu pensei, tá louco, né? É muito amor envolvido. E que dia da semana, né, gente? Quintas-feiras, no meio da semana. Aí eu comecei. Foi paixão à primeira vista. Legal. Agora eu digo pra ela, ó, Tati, se tu decidires não fazer mais, vai ter que achar outra coisa. Não tem nada a ver com amizade. Porque eu já tô apaixonada por isso aqui. Que legal, Fábio. Começou de maneira bem inusitada e eu descobri um hobby. Mais barato. Mas ela te conhecia. É porque ela te conhecia, então ela já te colocou num caminho aí. De certo, acho que sim. Quais são as competências? Porque eu fiquei pensando assim, recrutamento, a gente falou sobre 2025, olha quanto tempo, né? Eu já falei que eu fui entrevistar para você há tantos anos atrás, o mercado vai mudando, né? As competências exigidas para os executivos de hoje, elas são diferentes do passado? São, certamente. Existem coisas que antes a gente não valorizava, né? Essa coisa da criatividade, da inovação, lidar com gente sempre foi uma questão essencial, mas ela não era tão falada, né? Hoje em dia tu tem uma equipe na mão ou não, né? Uma andorinha não faz verão. Não adianta tu ser um ótimo gestor se tu não tem equipe na mão, né? E eu sempre digo que a equipe é reflexo da gestão. Se tu não tens uma boa equipe, tu pode reclamar 6 meses. Dali em diante, meu caro, a responsabilidade é tua, né? Então, essa questão de saber de verdade lidar com a equipe, da inovação, do senso de dono, de não pensar, deu 6 horas, tchau, tô indo embora, de realmente se envolver, de ter paixão pelo que faz. Não porque, é claro, que a gente tem que pensar no nosso sustento, na nossa dignidade. Sim. Grana é sim importante, salário é certeza. sim importante, remuneração, enfim, mas não é só sobre isso. Quando eu estou fazendo um processo de seleção que o candidato me pergunta a primeira coisa, o salário, quanto paga? Eu já penso na hora, esse não é o meu cara. Não para essa vaga e não para a maioria das vagas, porque não é isso só que importa, né? Então essa visão de dono faz com que sim,
o salário, a remuneração seja mesmo importante, mas existem outras variáveis a considerar. E quando ele tem senso de dono, ele não vai pensar primeiro no dinheiro. Ele vai pensar na perspectiva, no crescimento, no desafio, como essa empresa estará daqui 5 anos e como eu posso contribuir com ela, olhando para trás e pensando, nossa, quando eu entrei aqui era assim e eu participei disso. Sabe, uma pessoa que tem gosto por isso? De construção, de legado. Disso que o mercado, exatamente, é disso que o mercado está sedento. Por gente que tenha vontade, que brilhe o olho por aquilo de verdade, né? Sem que grana seja a primeira coisa. E tem um nome para essa competência? E tu me quebras, né? Fome, é fome de visão de dono, Quando você fala em inovação ali, é inovação no sentido de abrir o espaço para diálogo? De sair do quadradinho, equipe? Não. De assim, uma empresa, Sinara, ela não vive se ela não tiver pessoas, processos e inovação. Porque se ela tiver só pessoas e processos, ela vai fazer mais do mesmo a vida toda bem feito. Não serve. Não serve. Tu não pode fazer muito bem feito a vida toda a mesma coisa. Porque isso vai ser passado. Então tem que ter inovação. Só inovação sem gente e sem processo não adianta. Tu imagina gente e inovação. Mas a vida é louca. Um dia faz de um jeito, um dia faz do outro. Tem que ter um processo. Então, quando a gente fala de inovação, as pessoas logo pensam robô, tecnologia. Não. É pensar fora do quadradinho. É parar no teu processo, olhar e pensar como eu podia fazer isso aqui melhor. O que o mercado oferece para que eu automatize aquilo ali, para que eu perceba uma forma diferente de fazer que seja, que me dê uma margem maior de lucro, né? Que seja melhor para os meus clientes. Entende? É isso inovação. É ver fora do quadradinho. Legal. Então, as pessoas às vezes fazem muito bem aquilo a vida toda. É verdade. Não é suficiente. Não é suficiente mais, né? Não é. Então, assim, essa gana, essa garra, eu não sei se eu consigo tangibilizar numa palavra só. Claro, não tem problema. São várias coisas. Realmente, você não vai contratar só por uma competência, nunca. Né? A gente não contrata por uma competência e a gente não contrata usando apenas uma ferramenta. Então, assim, a entrevista, ela é essencial. E aí, o mundo corporativo se cerca de várias ferramentas. Um DISC, um PDA, um case, uma apresentação de análise SWOT da pessoa. Tem um monte de ferramentas que a gente usa por um processo. E elas são um conjunto. Vocês aplicam tudo isso também, Tudo isso. Não faz pra mim um DISC ou um PDA e diz, essa pessoa não serve. Sozinha. Ai, gente, né? não. Porque antigamente tinha aquela análise de escrita. O palográfico, né? O teste grafológico. Desculpe. E se usa ainda hoje? Muito pouco. Porque ele dizia alguma coisa. Eu sempre fiquei na dúvida, porque eu fiz muitos processos. Ele dizia. Assim. A análise grafológica tem muito a ver com a pressão da letra, a inclinação. Ela dizia muita coisa, mas a gente tem ferramentas muito eficazes e com mais base de estudos, né? Porque, por exemplo, a gente pensa num PDA. Era uma ferramenta que, nossa, teve um monte de estudo envolvida. É assustador, Sinara. Você preenche um negócio que só diz como eu me sinto e um monte de palavrinha. Como as pessoas me percebem e um monte de palavrinha. E aquilo te dá um relatório que tu pensa, caramba, como é que eles sabem tudo isso sobre mim? Aquela de escolhas de palavras, sim, né? Sim, também já fiz algumas vezes. Tem várias ferramentas. E é muito legal porque a gente compõe tudo isso junto com uma baita entrevista. Legal. Uma entrevista pessoal. Sim. Sempre. Ou olho no olho presencial, né? Que eu sou das antigas e aí eu não abro mão. Ou na Viper a gente tem atuado muito com entrevistas online, ou usando Meeting, ou usando Teams. Sim. Porque os executivos estão muito nessa base, né? De não deslocar. E como a gente trabalha Brasil todo, às vezes a pessoa está lá em São Paulo, tá em Curitiba. Vocês recrutam para todo o país? Todo o país. Já mesmo? Fizemos processos para fora do país, já mandamos grupo de trainee para a China. Olha. Já selecionamos para muitos lugares. A gente tem muita história para contar. Nossa, que legal. Muito case de sucesso. Assim. Muitos cases de sucesso, acredito. Eu mesmo já passei por isso aí, já passei por vocês ali, e o processo realmente é um processo muito respeitoso. Sim. Muito respeitoso e muito acolhedor. Pra gente não importa que lado da mesa tu estás. Se hoje tu és um candidato à vaga ou se amanhã tu és um cliente abrindo uma vaga, porque o mundo dá muitas voltas, tá? Eu também acho isso. Eu já vi muita gente que tá procurando emprego hoje e amanhã é um alto executivo numa outra empresa. Não tem isso. É verdade. Eu acho que é o princípio da dignidade. Respeita, independente do lado que tu tá. Respeita desde o cara do café até o presidente. Diz bom dia pra todo mundo. Penso assim também. Não tem essa coisa de, hoje eu sou entrevistadora e eu vou me... Sabe? Não.
É ser humano, ponto. Tem pessoas que se posicionam assim nas entrevistas? Ou como um mundo assim, meu amigo... Tem bastante, tem, né? Tem alguns empresários ou alguns executivos assim, de né, empresa, de eu tô te entrevistando e tu estás me pedindo alguma coisa. Tanto que eu sempre oriento o candidato. Lembra, é um bate-papo. Tu estás falando de ti, da tua carreira, e tu estás querendo saber sobre a empresa também. É uma troca. Não só eles estão te contratando, você também está vendo se essa empresa faz sentido para ti. Então, eu sempre instigo o profissional a fazer o máximo de perguntas possíveis, porque isso me ajuda a não ter reposição. Porque às vezes numa entrevista se vende, né, um conto de fadas. E às vezes no dia a dia a coisa não é bem assim, né? Tem o que o empreendedor gostaria e tem o que ele entrega de verdade, né? Então assim, eu lembro nas antigas em Blumenau, a gente tinha uma empresa gigante aqui em Blumenau que vendia assim, uau, um mundo, um melhor cenário. E quem conhecia a empresa sabia que o gestor gritava, jogava coisas, era muito ruim. Então assim, aquele era o mundo ideal. Quando ele falava de eu tenho uma oportunidade, essa pessoa vai fazer isso, vai poder fazer aquilo, vai ter autonomia, a gente sabia que não era verdade. Então por isso que é importante tu conhecer muito o teu cliente. Porque eu também seleciono clientes, tá? Tem muito cliente que eu não atendo. Você também diz não. Você diz não para muitos. Muitos. Eu no passado eu tive uma conversa com um empreendedor aqui em Blumenau e eu guardo a fala dele pra vida. Isso faz uns 18 anos, tá? Ele me disse, Fabiana, o dia que você conseguir escolher os teus clientes, significa que teu negócio tá maduro. Legal. Isso nunca saiu da minha cabeça e eu escolho. Eu digo não para muito cliente, porque eu não quero encontrar o meu candidato no supermercado e pensar, ai meu Deus, botei ele numa furada. De jeito nenhum. Eu não abro vagas que eu não trabalharia. Porque isso não é frustrante para a pessoa. A gente tá lidando com sonhos, né? Ou então eu digo, olha, lá no cliente, lá na empresa, tem isso, isso, isso. Isso é importante para ti ou para ti tá tudo bem? Né? Porque eu não vou vender gato por lebre. Não vou. Não é assim que eu construí meu nome, o nome da Viper. Exato. Sabe? Não é só porque um cliente que te paga. Não. E aí tem que mexer com os sentimentos dos outros, né? Sim, às vezes a pessoa tá trabalhando. E aí, tu tira a pessoa da onde ela tá. Mexe muito com a vida das pessoas. Muda a vida da pessoa. Às vezes a pessoa se muda, transfere esposa, filhos. E aí tu sabe que lá é difícil. Tu não falou pro teu cliente que essa empresa não tem comunicação. Ou às vezes ele é muito impositivo. Ou ele vai ter que trabalhar até as 10 da noite. Tá tudo bem, tem empresas que tu tem que fazer isso, mas seja transparente no processo. E aí tu consegue diagnosticar do cliente toda essa cultura real? A gente faz acompanhamento do profissional colocado por 6 meses. Bimestralmente eu sento com o profissional que eu indiquei. Primeiro nós mandamos o questionário online, ele preenche. E aí se tem alguma luzinha amarela, vermelha, a gente senta com o profissional e vê o que tá pegando. E ele é sincero? Ele porque isso fica entre a gente. É sigiloso. É sigiloso. E aí, depois, eu vou pro meu cliente e podo usar estas, entendeu? Porque tem coisas que a gente precisa conversar. Combinar. Porque esse é meu acordo inicialmente quando eu abro uma vaga, que eu farei esse acompanhamento durante 6 meses bimestralmente. Então, o meu profissional que eu indiquei está esperando isso e o meu cliente também. Né? Com certeza. Então eu filtro aqui, filtro lá e percebo aonde a gente precisa conversar, né? Para não criar conflito também. É verdade. Né? Interessante. É cirúrgico isso, tá? Acredito. E tem que ter um toque teu, né, Fábio? Tem meu e a minha equipe tá muito em sinergia comigo. Muitíssimo preparada. Muitíssimo. Não tem nada que eu esteja falando pra você aqui hoje que a minha equipe não falaria igual. Que eles não pensassem. Já estão moldando. Cultura é isso, né? Cultura é um jeito de fazer. É um jeito de fazer e todo mundo olhando na mesma direção. Que legal. Sempre pensando em inovar. Que legal, exato. Fica fazendo verdade. As vagas hoje ainda a gente procura pro site? Ainda no site, sim. Ainda no site, eu lembro. No site. Que é o oficial, né? O espaço oficial. A gente também divulga muito nas mídias. Nós temos um grupo de WhatsApp lá, onde as vagas novas são inseridas. Então, se tu entrares no nosso site, automaticamente é só clicar lá no grupo fazer parte de vagas. Para saber as vagas que vocês estão trabalhando. Mas a gente conversa muito através das mídias sociais. LinkedIn, Instagram. Que legal, né? Isso é uma forma de inovar, estar acompanhando os tempos. Né? Não tem, né? É como se eu não gostasse de gelo e morasse no Alasca, né? Sim. Não tem, o mundo é inovação e é movimento, e a gente tá ali nas mídias bem presentes. Que legal. Qual que é o futuro da Viper, hein? E o futuro da Fábia, assim, quando tu pensa? Porque reinvenção é uma constante, né? É inovação também. Sim.
Se tiver algum projeto que tu possa abrir, claro, né? Eu tô envolvida num projeto que tem como objetivo criar conselheiros e comitês. Então, assim, por exemplo, muitas empresas têm uma área de qualidade que precisa de um grupo, um comitê, que venha do mercado para oxigenar ideias, tá? Então, nessa minha nova parceria, nós estamos ainda num projeto, no início de projeto, para que a gente dê uma direção para que ou a Viper ou uma empresa, a gente ainda está discutindo sobre isso, né? Que eu faça parte, que são mais 2 sócios envolvidos, que já são conselheiros hoje em empresa, de que a gente possa disponibilizar para o mercado conselheiros que são experientes, que têm um know-how em várias áreas diferentes, e se a pessoa diz, não, minha empresa ainda não está preparada para ter um conselho, né? Ou seja consultivo ou seja administrativo. Ok, mas eu gostaria muito de ter alguém de fora, aqui na minha área de qualidade, na minha área de criação, na minha área financeira para falar de processos. Ok, nós temos comitês. Então, que é uma proposta diferente. Diferente. Sim, é muito legal, tá? Multidisciplinar. Multidisciplinar, a gente tem vários parceiros e, como tu disseste, né? Eu conheço muita gente de mercado. Sim. Então, assim, os meus sócios também conhecem muita gente de mercado. Então, assim, você tem uma dificuldade dentro da área de qualidade, né? A tua empresa não consegue determinadas coisas. Fluxo de processo ou qualidade, enfim, ligada a essa área. Então, a gente vai identificar quem é o profissional que pode fazer parte de um comitê. Então, a gente pega alguém externo e 2 pessoas internas e monta um comitê para monitorar esses processos. Que legal. É muito interessante, porque aí o investimento é diferente, né? É uma questão pontual, muitas vezes. Não é uma questão, por exemplo, como um conselho, que aí tem um tempo maior, né? Então, é uma necessidade que eu identifiquei no mercado, conversando com esses 2 colegas, eles também identificaram e a gente está trabalhando nesse projeto. Então, diferente. Eu diria para ti que eu tenho sim planos para o futuro, que sempre vão levar a processos de seleção no coração e fazendo isso com muita qualidade, mas que agora eu estou me envolvendo nessa questão de conselhos, com essa possibilidade de empresa aí e de a gente começar conselhos e comitê. Parabéns para a iniciativa, Fábio, que maravilhoso isso. Você se inspirou em algum lugar? Ou foi uma ideia que você foi amadurecendo ao longo do tempo? Eu penso que é uma tendência, Sinara. É uma tendência. Nem sempre as empresas têm tudo dentro de casa. E essa coisa de oxigenar, de ver o que o mercado está praticando, por exemplo, se eu tenho melhores práticas de área financeira, de área de qualidade, de área comercial, quanto custa isso? Pois é. Porque nem sempre tu consegue contratar um executivo full-time para ti, nesse sentido. Então, por que não contratar um comitê? Ou então, pensar num conselho, porque às vezes as pessoas pensam, só empresa gigante pode ter conselho. Não tem nada disso. Depende da cabeça do empreendedor. Eu digo sempre que tamanho da empresa não é documento. O que importa é a cabeça do empreendedor. Tem empresas que são gigantescas e que a gente percebe que ao longo desses anos todos eu vi muita empresa gigante fechar, sair do país ou fechar no Brasil mesmo. E empresas que começaram médias e hoje tem um tamanho enorme, não de pessoas, mas de faturamento. Sim, é a última linha, né? É a última linha. Exatamente, é a última linha. E isso que é o importante, o tamanho da cabeça do empreendedor. Então, nesse caso, essa tendência, eu percebo como uma tendência, né? Eu li uma outra coisa, eu gosto de estudar, você sabe. Então, assim, eu dei uma observada no mercado e percebi que existia um espaço, um movimento. Conversei com os meus colegas tinham uma mentalidade muito parecida em algumas coisas e a gente pensou, por que não? Vamos unir forças. E tu falou sócios, né? Vocês chegaram a fundar alguma coisa específica? Estamos em vias de. Então, estamos Quando for oportuno, ela vai divulgar, né? Sim. Eu nem sabia que ia falar sobre isso, mas era uma oportunidade. Tranquilo, claro, né? Claro, Fiquem aí atentos, porque eu penso que a Fabiana estará envolvida em um novo projeto em breve que contempla justamente isso. Comitê, conselho, né? Coisas que agreguem as empresas. Fazendo história, né, Fábio? Sim. Fazer história, porque a gente tá aqui pra isso, né? Essa que é a graça, Essa é a graça, com certeza. Passar pela vida e olhar e pensar, puxa, eu fiz alguma coisa com os talentos que eu tive. Eu coloquei né? meus talentos à prova, né? Isso é um mantra que eu tenho todos os dias.
Eu falo isso pra mim mesmo, que eu possa colocar os meus talentos à prova. Eu penso isso todos os dias, que legal. Eu lembro que eu fui numa entrevista e foi a entrevista justamente pro mestrado, e eles me perguntaram, mas por que tu vai fazer mestrado? Tu já é uma pessoa consolidada, tu quer dar aula, por quê, as pessoas perguntam, Ora, por quê? Porque eu quero evoluir, porque eu quero aprender mais. Eu quero sair da área de gestão de pessoas só, né? E eu não quero ter um sobrenome aqui, a Fabiana da Viper. Eu quero estar num grupo de pessoas que eu não conheça e me force a pensar, sabe? Fora do quadradinho de gestão de pessoas. E eu acho que isso me abriu um leque enorme no sentido de ver as empresas no macro. É verdade, aprendeu muito ao longo de todos esses anos, muito, né? Muito. Tem muito a agregar, com certeza. Meu Deus, Fábio, olha como o tempo passa, tá vendo? Como o tempo passa. Eu tô só olhando pro nosso reloginho. Meu Deus do céu, eu tô só olhando pro nosso reloginho. E eu nem tava vendo esse reloginho. A nossa produção já coloca, o nosso querido Tyson já coloca aqui, porque ele sabe que, eu tenho que ficar atenta. Já são 50 minutos, né, Tyson? Mas aqui, né? Sabe que fala essa mulher, aqui né? Rende muito Jesus, bem. Né? É muito comunicativa, muito comunicadora também, muito porta-voz, né, Fábio? E vindo isso de uma especialista em comunicação, eu fico bem coração quentinho, assim, né? Porque quando ela me convidou e eu fui olhar o currículo dela, pensei, meu Deus, tem que cuidar. Imagina. Porque a mulher é especialista em comunicação. Não, mas tu tem uma comunicação completa. É completa, desenvolvida. Isso é muito legal ver gente assim, de verdade. Obrigada. De verdade. Porque daí tem todo no verbal, tem o brilho no olho, tem o sorriso, fala quando tem as entradas, fala com o corpo, é maravilhoso, de verdade, uma fala, dicção, aí tem todas as técnicas também, bem legal. Às vezes inconscientes, mas falas muito bem mesmo. Obrigada. O que tu falaria para as mulheres hoje, assim? Tem alguma dica específica para essa mulher que quer ser executiva, que sonha? Porque eu sou meio rebeldezinha, hein? Pra falar isso. O que tu falaria? Eu falaria para as mulheres, sejam dependentes. Sejam independentes, né? Ganhe seu espaço. Cuidem no equilíbrio de casa, de filho e de carreira. Porque muitas vezes nem o cômodo não é o melhor para o seu futuro. Né? De você não abrir mão de certas coisas, né? Porque eu vejo muita gente que tem muito talento, que fez opções, fez escolhas e depois de um tempo olhou e pensou, eu não devia ter aberto mão disso, né? Então, assim, foque na sua independência, né? E a independência, uma independência financeira? Financeira, de case, liberdade de correr risco, de dizer não, sabe? De conquistar seu espaço mesmo. Eu digo sempre, esses espaços são feitos para ser ocupados. Se você não ocupar, algo ou alguém ocupará. Então, porque às vezes as pessoas dizem, a Fabiana teve sorte. Tive nada. Eu não tive herança, eu não tive berço. Não, eu fui atrás mesmo. Raça mesmo, e abri mão de coisas, e sofri, e abri, assim, eu tenho uma filha de 25 anos. Eu queria ter estado mais presente com ela. Mas eu tinha decisões para tomar. E eu sou feliz com as decisões que eu tomei. Porque isso me traz uma independência hoje que me deixa muito mais tranquila com ela. Sabe? Me deixa muito mais tranquila como ser humano. Não adianta tu abrir mão de um monte de coisa e depois ficar jogando na cara das pessoas. É porque eu abri mão da minha carreira por causa de filho, por causa de marido, por causa disso, daquilo. Então não abra. Equilibre. Não vai ser bom em tudo, não adianta, tá? Não vai conseguir ser a melhor mãe do mundo, né? Mas não te deixe em segundo plano. Legal. Isso é importante. Excelente dica. Se fosse uma mensagem para a mulher, assim, especificamente, né? Eu vejo mulheres tomando decisões difíceis de abrir mão de carreira e depois dizendo não foi uma boa ideia. E não é um discurso meu, é o que eu tenho visto ao longo desse tempo muitos casos, todo, né? de mercado, né? Sabe, Fábio, olha, eu saí na minha gestação, achei que era legal ficar em casa, fiquei um ano, daí quis voltar, daí foi um pouco difícil, meu marido me disse, eu te dou a mesma grana que você ganharia se você estivesse trabalhando. Pois é. 5 anos depois, 7 anos depois, acabou o casamento, e aí? E a experiência? Eu já vi esse filme muitas vezes, né? Então, assim, é muito legal tá próximo de filho, de família, mas dá para equilibrar as coisas. Dá para equilibrar as coisas sem abrir mão da independência. Amei esse recado.
Amei esse recado. Vai tocar fundo no coração, Vai. Porque é necessário Talvez tenha que alguém haters diga. também, né? Haters do bem. Sabe que o hater é o lover, né? Né? O hater é o lover. Ele só não sabe ainda, ele só não percebeu. Mas é porque se o cara ele vai lá como hater, ele tem algo que bateu nele também. Sim. Com certeza. Eu amei essa mensagem. Eu acho que ela vai ecoar para muitas mulheres. Ela teria feito ela fez muito sentido para mim e também teria feito muito, muito sentido em outros momentos que eu também já passei. Né? Porque a mulher é muito cobrada. É muito cobrada nesse sentido, assim, Sim. a mulher cuida da criança e o pai vai trabalhar. Isso. E daí quando o pai vai embora, Uhum. como é que a mulher cuida da criança? Né? Só dependendo da pensão e ficando sempre na submissão do marido. Ex-marido, nesse caso. Então, assim, faz teu espaço também. Joga a responsabilidade pro teu marido também. É difícil. Tu vê ele lá fazendo uma coisa errada com a criança, limpando errado. Mas respira fundo e deixa. Né? É verdade. Todo mundo tem seu papel e sua importância. Sim. Com certeza. Amei tudo, Fábio. Amei, assim, tudo que você generosamente compartilhou conosco. Sempre falta tempo, né? Pois é. Eu não quero estourar teu tempo, que tu tens uma reunião super importante. Eu tenho. Você já comentou conosco aqui. Mas, assim, eu quero te dizer que foi... Nossa, foi assim, profunda a conversa. Eu acho que vai fazer muito sentido para muitas mulheres que estão precisando receber esse tipo de mensagem, principalmente essa final que passou agora, e todas as dicas que você já nos colocou aqui sobre processo seletivo, sobre reinvenção de carreira, sobre postura perante a vida. Você realmente é uma referência para nós mesmo. A Fabiana da Viper e a Fabiana agora de muitos outros projetos, né? Que é, acima de tudo, a Fabiana Vieira. Né? Exato, boa. Não deixo de ser quem eu sou. Foi muito legal estar contigo. Que bom, tu gostou? A verdade é super recíproca, tá? Foi leve, foi fluido. Te confesso que eu fiquei um pouco insegura, assim, no começo. Dá aquele friozinho na barriga. Por mais comunicadora e professora, isso, aquilo que tu sejas, tu não sabe o que vem do outro lado, né? Mas bateu santo, viu? Foi bateu muito santo, legal, né? Bateu muito santo. Foi muito bom. Te agradeço. Como é que as pessoas te encontram, Fábio? Se tu quiser falar aqui pra essa câmera aqui, ó, ou encontrar o Viper, enfim, como é que pode te acompanhar? As pessoas me encontram, eu sou mais presente no Instagram, né? É Fabiana_Viper. E a Viper Talentos, @ViperTalentos, né? Enfim, no LinkedIn, no Instagram também. E a gente é bem presente nas mídias. Eu tenho usado um conteúdo agora nas minhas mídias, especialmente no LinkedIn e Instagram, bem focado em carreira, em compartilhando um pouco das minhas ansiedades, do meu dia a dia, do foco que eu estou naquele momento, se é mais conselho, se é mais vaga. Tem sido muito legal. Eu tô fazendo eu tô dando uma movimentada na minha marca pessoal. Então, assim, me sigam lá, né? Fabiana_Viper. E todos serão bem-vindos e eu tentarei fazer o melhor conteúdo possível. Já faz. Obrigada pela tua contribuição para a nossa sociedade, região e país, por todo o mercado. O mercado pede profissionais sérios. Legal. Sérios e comprometidos. Fábio, obrigada. Até uma próxima. Sou eu quem agradece. A gente vai conversar mais um pouquinho no bastidor, porque eu vou fechar aqui e vou pedir para você... Compartilhe esse episódio com quem você acha que vai fazer muito sentido, tenho certeza que vai fazer. Siga todas a nossa multiplataforma Jovem Pan Blumenau, que está em todos os lugares aqui. Me siga também nas redes sociais, no @eusinaramaria. E aproveitar para agradecer mais uma vez a participação da nossa convidada e também da nossa patrocinadora oficial, que é a Agência Biver. A Agência Biver realmente é uma grande referência hoje em comunicação aqui na nossa região. Bom, obrigada, gente. Até uma próxima.